Pandemia, com dois brilhantes economistas, o professor Jefferson de Castro Vieira e o professor Sérgio Duarte de Castro. Oportunamente, na sua fala, eu peço que vocês se apresentem e possam abordar entre 10 e 15 minutos a temática. Posteriormente, nós colocamos as perguntas dos participantes. A duração é aproximadamente de 1 hora. Então, eu gostaria de começar com o professor Jefferson de Castro Vieira, né, nos abordando a temática de economia pós-pandemia, porque 1 hora vai terminar, não é, professor Jefferson? É verdade. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar o Sérgio, palestrante, o professor Antônio Pascoaleto. Eu sou o professor Jefferson de Castro Vieira, do curso de Economia da PUC Goiás e do mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial. É uma questão, acho que é muito importante. Nós estamos vivendo um momento de grande transformação. A crise do Covid-19, é importante nós pensarmos sobre um novo modelo econômico. Precisamos repaginar com o novo normal. Nós estamos com novas formas de trabalho, o teletrabalho. O mundo, neste momento, deixa de ser analógico e passa a ser digital, né? Com as pessoas com compras online, com conversas, com a forma de organização, com pagamentos, com notícia. Nós percebemos também um movimento muito forte, um movimento anti-globalização. Esse movimento ele começa um pouquinho antes da crise da Covid-19, que é um movimento forte, que a cooperação internacional ela começa a ser questionada internacionalmente, com alguns movimentos de nacionalismo e de protecionismo ofensivo. Antes um pouco dessa crise, nós já havíamos percebido uma guerra entre Estados Unidos e a China e alguns movimentos em Hong Kong e alguns países, um movimento muito forte. E para a questão da América Latina, o que preocupa muito não só a América Latina, mas os países emergentes, é a questão de fuga de capitais. Nós tivemos fuga de capitais esse ano de 100 bilhões de dólares, no momento que nós, os países, precisam de investimentos internacionais. Enfim, nós vivemos um mundo hoje sem uma coordenação macroeconômica, isso preocupa muito. Essa era uma preocupação do Keynes, quando foi criada a questão de Bretton Woods. Nós precisaríamos de uma coordenação macroeconômica. Nós não temos coordenação macroeconômica e nós não temos lideranças mundiais hoje. Infelizmente, nós estamos sem lideranças mundiais, lideranças políticas. Nós estamos num momento hoje também de redefinição do mundo. O futuro não será o mesmo após essa doença. Nós percebemos mudanças. O vírus obriga a classe média a rever gastos e hábitos. Há uma geração perdida. A pandemia fará a economia ter o pior desempenho nos últimos 120 anos. E essa geração perdida, ela afeta principalmente os países vulneráveis, com problema na questão da educação, da saúde pública e baixos investimentos em ciência, tecnologia e inovação. Há uma preocupação com a questão da desigualdade. O maior risco da crise é a instabilidade social. É uma instabilidade em várias partes do mundo. A gente vê vários movimentos, não só no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né? E no próprio Japão também há essa preocupação com essa instabilidade social em decorrência do aumento da desigualdade. E nós teremos também já nova rotina no pós-pandemia, com escritórios ficando mais com cara de casa. Está muito difícil, nesse momento, fazer qualquer previsão econômica, muito difícil. A gente percebe que as previsões elas vão mudando todo dia. Tem previsões do Banco Mundial, previsões do Fundo Monetário Internacional, mas eu peguei aqui a previsão do Banco Mundial. Ela prevê uma queda, um tombo de 5,2% da economia mundial em 2020. Para a América Latina, o tombo vai ser de 5,2% e a expectativa para o Brasil é de 8%. Com relação à renda per capita, que é uma preocupação mundial também,
há uma previsão do Banco Mundial de uma queda de 3,6%. Isso significa entre 70 a 100 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza. Linha de pobreza é a população, aquela linha entre 1,9 dólares por dia que as pessoas vão ganhar. E, por fim, é um trabalho interessante da Fundação Getúlio Vargas, uma expectativa que o PIB per capita do Brasil deve cair 5,9%. Então, essa é a dimensão, as previsões. Com relação às prioridades do governo e dos bancos centrais, nós percebemos estímulos fiscal e monetário, né, no mundo inteiro, que isso contraria tudo que vinha desde os anos 80, né, que é uma onda liberal, neoliberal, de não investimentos, mas isso com a crise de 2008, já tivemos um pouco dessa mudança, né, desses estímulos, principalmente estímulo monetário, e nesse momento nós temos estímulo fiscal e monetário. Há um grande debate hoje, não só no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos e na Europa, que é a questão da renda mínima. Então, volta a questão da renda mínima, que é uma renda de sobrevivência, que no Brasil nós tivemos o auxílio emergencial de R$600. Nós não sabemos se esse auxílio vai continuar ou não, então há um debate muito interessante, uma expectativa de nós termos essa renda mínima para os próximos anos. As empresas estão com muito problema na questão de fluxo de caixa, com problemas de financiamento, com problemas de empréstimos, mesmo com a quantidade enorme que o governo brasileiro disponibilizou. Nós percebemos a dificuldade na questão dos financiamentos e dos empréstimos. E na questão dos bancos, o Banco Central está com a preocupação de liquidez, ou seja, o dinheiro sumiu, o dinheiro desapareceu, o fluxo de caixa caiu, e essa discussão é uma discussão também muito interessante, que é a compra de títulos públicos e títulos privados. Essa compra de títulos públicos e privados já vem há muito tempo sendo aplicada pelo Japão, já vem sendo aplicado pelos Estados Unidos, então eles estão comprando títulos públicos e títulos privados. Aqui no Brasil existe já foi aprovado pelo Senado e não pela Câmara Federal essa discussão, porque desde a Constituição do Brasil, a Constituição brasileira, não é permitido o Banco Central comprar títulos públicos e privados. Então, a discussão internacional que tem é que tipo de títulos, principalmente de títulos privados, o Banco Central vai comprar, porque tem uma discussão muito forte da questão de títulos podres. Então, títulos podres são títulos daquelas empresas que já estavam em dificuldade e, no momento de pandemia, elas aproveitam ainda mais. Então, tem uma discussão nesse sentido, principalmente nos Estados Unidos, né? Vários economistas acham que é importante ter esses estímulos, essa compra de títulos, mas essa preocupação com esses títulos. Então, as prioridades desse momento de governos e dos bancos centrais é com o estímulo fiscal e o estímulo financeiro. Na questão da economia brasileira, nós percebemos uma recessão muito forte em 2015, né? Foram 2 anos de recessão. E depois disso, o crescimento foi 1,3%, um crescimento baixo no governo Temer, e no governo Bolsonaro um crescimento de 1%. Então, significa, mesmo antes de entrar na crise, o Brasil já estava com dificuldade de crescimento econômico. Essa pandemia, já eliminou, no mês de maio, 1 milhão de empregos. Isso é muito ruim, numa situação em que o Brasil tem quase 13 milhões de pessoas desempregadas, e as previsões apontam para o Brasil pode perder 2,5 milhões de vagas em 2020. O governo instituiu um auxílio emergencial para desempregados, trabalho informal e o microempreendedor individual, que é o MEI, e é interessante que, nessa discussão, o Tribunal de Contas da União andou descobrindo algumas coisas, acho que vale a pena a gente comentar. Por exemplo, as famílias de classe A e B, 33% das famílias pediram auxílio emergencial e 69 conseguiram auxílio emergencial, 69 conseguiram auxílio emergencial.
São mais de 10 mil, não, são 7.800 empresários também que conseguiram esse auxílio emergencial de R$600. O retrato, existe uma pesquisa muito interessante que chama Instituto Locomotiva, mostrando o retrato assim da classe A e B brasileira, uma pesquisa muito interessante, em que ela que mostra que 55% das famílias perderam renda, 36% algum membro da família fechou o negócio que estava tocando, 18% de algum membro da família perdeu o emprego e 8% das famílias pediram dinheiro emprestado para pagar as contas. Isso nós pensávamos no topo, em termos de classes sociais, classe A e B. O Instituto, tem um instituto também, o Locomotiva, junto com o Data Favelas, eles levantaram também uma pesquisa interessante sobre a questão dos moradores de favelas, e eles mostram que 65% pediram e apenas 69% conseguiram. Então, a gente percebe uma contradição no Brasil. Classe A e B conseguiram 60% dos 33% pediram. Eles conseguiram o auxílio emergencial e essa preocupação com os moradores de favela, eles não estão conseguindo esse auxílio emergencial. Então, a gente percebe filas enormes aí na Caixa Econômica, etc., de pessoas que não são bancarizadas, né? São 10 milhões de brasileiros que não são bancarizados, que não têm uma conta e, portanto, não tiveram acesso a esse dinheiro. A pergunta que vale $1 milhão hoje é quando e como vamos sair da crise? Essa é a pergunta no mundo inteiro, né? Essa é uma discussão muito forte. Uma outra pergunta, qual é a velocidade de recuperação da crise? Então, tem duas perspectivas otimistas. A curva em forma de V, o mercado financeiro americano trabalha com a curva em forma de V, os principais analistas do mercado americano, né, do mercado financeiro americano, eles acham que nós já batemos no fundo do poço, então a forma de V bate no fundo do poço e agora só vai subir. E nós vamos retomar todas as perdas que nós tivemos no mercado financeiro. Os economistas americanos, os principais economistas americanos, Jeffrey Sachs, né, o Dúlio, eles já acham que nós estamos numa curva em forma de U. Significa que nós não sabemos se nós chegamos ainda no fundo do poço, mas a subida vai ser uma subida lenta, então sob forma de U. Essa é a discussão. Uma outra discussão também interessante nós pensarmos é quando teremos a vacina ou o remédio para amenizar o vírus. Então, o que nós percebemos hoje no mundo é que a demanda agregada está fraca porque os clientes, né, a clientela no geral, está muito insegura. Então, esse é o quadro da economia brasileira. Algumas sondagens estão sendo feitas, tem uma sondagem que foi feita pela Fundação Getúlio Vargas. Desculpa, essa sondagem estava prevendo demissões para os próximos 3 meses, quando foi feita em restaurantes, academias, indústrias de vestuários e calçados, construção, comércio, automóveis e peças. Essa sondagem feita com os empresários brasileiros, ela mostra uma melhora, na melhor da hipótese, no final do ano. Então, os empresários estão achando que vai melhorar um pouco na questão do final do ano. Então, por enquanto, os 2 segmentos que tiveram uma reação boa no mercado, uma expectativa boa por parte dessa sondagem, é a indústria farmacêutica e de supermercados. Agora, é interessante que as pesquisas estão saindo. Hoje saiu a pesquisa mensal de serviços, tanto a pesquisa mensal de serviços como a indústria e a pesquisa do comércio. Essas pesquisas do IBGE já mostram a pior queda em 20 anos. E, diante disso, o que fazer? Qual é o caminho? Viabilização de fluxo de caixa operacional e de investimento, do ponto de vista empresarial. Então, ele tem que viabilizar o seu fluxo de caixa operacional e não pode deixar de pensar no seu fluxo de caixa de investimento, porque queiramos ou não, a crise ela está aí, não sabemos até quando, mas os empresários têm que continuar a investir. Então, é interessante viabilizar o fluxo de caixa
não só operacional, para investimentos. Obter o reequilíbrio financeiro da empresa, acho que isso é um grande desafio do ponto de vista empresarial, questão de custos, a excelência operacional, o nível de endividamento das empresas, como trabalhar com o nível de endividamento, como pensar na questão da liquidez e na estrutura de capital. Do ponto de vista empresarial ainda, o que fazer? É importante a questão da manutenção de empregos, né? Muitas empresas que investiram bastante na qualificação, etc. Será que elas vão perder essa mão de obra que foi qualificada nos últimos anos? Então, é uma preocupação da manutenção de empregos. Há o uso muito intenso hoje da questão de bancos de horas, de férias coletivas, de redução ou escalonamento de jornada de trabalho, inclusive já aprovado pelo Congresso, o trabalho home office e, por fim, a suspensão temporária no contrato de trabalho. Então, é importante, do ponto de vista estratégico, rever a questão dos negócios. Eu acho que as empresas hoje, não só as empresas, as universidades e os próprios governos, eles têm que trabalhar com criação de comitê de crise, de risco e de crises. Então, nós não estamos acostumados com isso, infelizmente, né? Esses comitês de risco e de crises, trabalharmos com planos de negócio, ter maior capacidade e atitude para lidar com a complexidade de que ameaça os negócios e movimentos que nós vivemos hoje de pânico, movimentos de depressão, de temores, enfim, buscar soluções da economia disruptiva. E eu também vejo, assim, como importante, mesmo no momento de crise, identificar oportunidades. No mesmo momento de crise, nós temos oportunidades. Então, nós temos oportunidade de negócios com a percepção de novos produtos e de serviços decorrentes de novos hábitos. Isso é um mundo que nós já estamos vivendo. Então, nós temos novos hábitos, oportunidades em termos de entretenimento, na área da saúde, na questão da educação, da telemedicina e nas entregas digitais. E, por fim, eu acho assim, extremamente importante, não adianta ficar refém do medo, optar pelo muro das lamentações, das pessoas, muita gente só lamentando, ou ficar procurando bodes expiatórios, né? Bodes expiatórios. Nós temos que entender com maior profundidade a realidade que nos envolve. Isso implica cada vez mais a busca de conhecimento e informação para tomar decisão. Aí a educação é tudo, a educação é fundamental neste momento de qualificação, né? Qualificação, conhecimento e informação é fundamental nesse momento. E nós não devemos, em hipótese alguma, perder a esperança, né? Continuar sonhando e construindo o futuro. Então, nós precisamos de coragem, precisamos de determinação, precisamos de muita disciplina, os chineses estão nos ensinando isso, né? Muita disciplina. Precisamos de criatividade e perseverança para sobrevivermos em todos os aspectos. Enfim, o maior desafio que nós enfrentamos hoje, nesse cenário econômico pós-Covid, é estarmos prontos para um futuro que não conhecemos. Vocês estão preparados ou se preparando para o futuro, para um novo normal? Então, essa é a pergunta que eu deixo para os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos assistindo. Obrigado. Esse é o nosso primeiro recado. Muito obrigado, professor Jefferson Castro Vieira, pela abordagem. Eu, de imediato, passo para o professor Sérgio Duarte de Castro. Muito boa tarde a todos. Cumprimentar o nosso moderador, professor Pascoaleto, que é coordenador do nosso mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Territorial aqui da PUC, né, meu colega Jefferson, e todos os que estão nos acompanhando nesse momento, nessa live. De fato, nós estamos tratando aqui de um tema da maior importância, né? Nós estamos vivendo uma gravíssima crise sanitária, um vírus que já atingiu mais de 8 milhões de pessoas em todo o mundo. Nós perdemos quase
meio milhão de vidas no mundo, quase 40 mil no Brasil, e, juntamente com essa crise sanitária, uma das mais profundas crises econômicas da história do capitalismo. Talvez tão profunda quanto a famosa crise de 1929. Nós falamos que, ressalvadas aí as particularidades históricas, o mundo aprendeu muito com essas grandes crises do capitalismo, entende muito bem hoje já a sua mecânica e as principais medidas que precisam ser tomadas no sentido de enfrentar as bases dessa crise. Com relação à crise de 29, uma diferença importante em relação a que a história já viu e que nós estamos assistindo atualmente, é que em 29 nós tivemos uma crise que demorou ao setor financeiro atingir a economia real. O fundo do poço da crise, que se iniciou em 29, foi ocorrer só em 1933, enquanto que a característica dessa crise é que ela é profunda e atingiu imediatamente e globalmente o conjunto das economias no mundo todo. As estatísticas estão aí, o Jefferson já apontou algumas, como ele mesmo disse, existem estatísticas para todos os gostos e elas estão piorando a cada dia, mas a OCDE tem uma previsão para uma queda ainda maior do que o Jefferson apontou para a economia mundial, aí em torno de 6 a 7,6% do PIB mundial em 2020, com queda do PIB per capita em mais de 170 países. A Organização Internacional do Trabalho estima que já foram perdidos no setor formal quase 200 milhões de empregos formais, 195 milhões, que representa quase 7% do emprego formal no mundo. Portanto, nós podemos ter por aí uma ideia da gravidade disso, e com um efeito social gravíssimo, porque essa crise ela ajudou a desnudar a questão das desigualdades no mundo como um todo, e no Brasil em especial, onde essas desigualdades são muito, muito importantes. A previsão é que a crise acabe por lançar mais 500 milhões de pessoas para a pobreza, em todo o mundo. Mas, voltando ao que tem de comum nessas crises, e é o que nós estamos percebendo também agora, é que a crise, no final das contas, ela promove uma ruptura nos circuitos de renda da economia, das famílias e das empresas, que não podem, e aqui no caso específico do coronavírus, a necessidade do distanciamento social como única arma que nós temos, por enquanto, para enfrentar a crise, ela agravou isso. Você tem a necessidade das empresas, não tem para quem vender, reduz a renda das pessoas, desemprega, as pessoas não têm renda, não têm como comprar mais das empresas, ambos deixam de ter condições de pagar suas dívidas, isso gera a possibilidade de quebra dos bancos. Enfim, você vai gerando um círculo vicioso que vai levando a economia ladeira abaixo. A questão fundamental é de como você interrompe esse ciclo, essa ruptura nos ciclos de renda, injetando renda para que a economia possa minimizar esse processo de queda e se recuperar mais rapidamente com menor custo a pagar por todo esse processo. E é isso que nós estamos vendo no mundo inteiro, rapidamente, as diversas economias, e aí, independentemente da visão mais ou menos conservadora dos governos, uma posição mais ou menos favorável ou desfavorável à participação do Estado na economia. Eu destaco aí países como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como a Alemanha, todos eles hoje governados por governos conservadores do ponto de vista político
e liberais do ponto de vista econômico. O Chile, aqui na América Latina, do Piñera, né, que é uma grande expressão desse movimento liberal, mas diante de um momento como esse, de uma crise tão profunda como nós estamos vivendo, esses vários governos, independentemente da sua posição ideológica, deixam a ideologia de lado, né, e buscam articular, coordenar uma saída conjunta com uma forte intervenção do único agente que é capaz de romper esse círculo vicioso, que é o Estado, né, que é aquele que tem condições, que tem o monopólio da emissão da moeda, a capacidade de endividamento público, a coordenação, os principais mecanismos de coordenação da economia estão na mão do Estado. Então, a necessidade do Estado entrar de maneira forte, né, no sentido de recuperar esse círculo. E, na verdade, esse momento da crise, isso já vinha acontecendo nas crises anteriores que nós temos passado. O Jefferson já se referiu aqui ao caso de 2008, e que vai deixando cada vez mais claro que essa questão do Estado ou não Estado, né, isso é uma falsa dicotomia. Na verdade, nós temos esses dois elementos como elementos fundamentais para viabilizar a atividade econômica, e as posições políticas dos diversos governos, ela vai em termos de nuance da importância de um ou de outro, mas do ponto de vista pragmático, né, o Estado nunca deixou de ter um papel forte em todas essas economias que eu me referi, e especialmente nesse momento, você tem uma ação muito decisiva no sentido de recompor esses fluxos de renda. Né? Recompor como? Né? Entrando com recursos, o Estado emitindo moeda via endividamento público, né? O aumento da dívida pública, no sentido de gerar liquidez para os bancos, entrando com crédito nas empresas para que elas possam, e adiando as dívidas das empresas para que elas possam se recuperar, injetando renda diretamente para as famílias, aquelas que não têm acesso ao emprego, que estão ficando desempregadas, criando programas para evitar que as empresas desempreguem. Então, esse conjunto de ações são as ações comuns hoje no mundo inteiro, em volumes extraordinários. O FMI, que é uma instituição conservadora, ela estima que o conjunto dos incentivos fiscais e medidas para conter a crise sanitária no mundo vai chegar esse ano em torno de $1,5 trilhão, né, em termos de medidas fiscais. Só os Estados Unidos, país que ninguém pode ter dúvida sobre a sua posição liberal em termos de economia, o Fed está planejando investir 4 trilhões de reais, aliás, desculpe, 4 trilhões de dólares, né, ainda nesse ano e nos próximos 2 anos, né, já disponibilizou 1,5 trilhão de dólares, já aprovou mais 2 trilhões no Senado, e, enfim, o conjunto desses países tiveram essa posição de ter uma política rápida, né, coordenada no sentido de minimizar esses impactos. O que vem ocorrendo no Brasil? Se você for olhar o conjunto das políticas que estão sendo adotadas, são exatamente essas que eu falei, que não tem nenhuma novidade, já são bastante conhecidas dos economistas, como forma de enfrentar esse momento, essa dificuldade que nós estamos vivendo. A diferença do que está acontecendo aqui no Brasil é, como vários economistas têm apontado, as ações estão sendo muito poucas e muito tardes. Né? Vem de uma expressão em inglês, né? Muito pouco e muito tarde. Né? Por que isso? Porque aqui, ao contrário do que vem ocorrendo no resto do mundo, onde a questão ideológica foi deixada um pouco de lado e as políticas passaram a ser pragmáticas no sentido de coordenar as várias ações do governo para minimizar esses efeitos sobre a economia brasileira, infelizmente nós temos tido uma política que mais aferrada a uma posição liberal extremada,
né? Uma posição hoje praticamente sem paralelo no mundo, nessa forma mais tosca, mais extremada, que acabou o governo federal assumindo uma posição negacionista em frente à crise, tanto a crise sanitária quanto os riscos de desdobramento no campo econômico, de minimização dessa crise, e juntando à crise, inclusive, uma instabilidade política e econômica desnecessária. Quer dizer, os temas que estão vindo à tona na economia brasileira hoje são muito mais questiúnculas, pequenas questões ideológicas que, semana a semana, criam uma forte instabilidade na política e na economia brasileira, que acabam por aprofundar esses efeitos da crise. O Jefferson se referia aqui à problemática da fuga de capitais, que é um dos problemas mais sérios para os países periféricos num momento de crise como essa. Nós dependemos de uma entrada muito importante de capitais, de empréstimos e capitais, investimento direto e, sobretudo, investimento de portfólio para financiar o nosso déficit em conta corrente, e assim como está ocorrendo no resto do mundo, o Brasil está vivendo uma forte fuga de capitais. Só que quando você vai olhar os dados da economia brasileira, essa fuga no Brasil tem sido muito mais intensa do que no conjunto dos países. Né? No mês de abril, o volume de investimento direto externo que entrou no Brasil foi 10% do que entrou no mês de abril do ano anterior. A nossa participação nos fundos globais de investimento de portfólio, né, que já foi de 2,5% no total dos investimentos desses fundos globais no mundo, caiu em maio agora para 0,3%, o menor índice da história recente no Brasil. E é voz corrente, em termos internacionais, que essa fuga de capitais e a própria desvalorização da nossa moeda, que também foi a maior entre as economias emergentes, se deve a essa infeliz coincidência, articulação de uma grande instabilidade política que acompanha a estabilidade econômica. Além do mais, o conjunto das medidas que estão sendo tomadas têm sido tomadas todas com muita relutância e muito tardiamente. Né? A capacidade de implementação tem sido extremamente limitada. Né? O nosso ministro Guedes, no início da pandemia, disse: me dê 3 bilhões e eu resolvo a crise. Né? Todas as medidas que foram implementadas até agora, foram implementadas a partir de iniciativas, sobretudo do Congresso, né? A partir da pressão da própria sociedade, e estão tendo, na verdade, ainda uma efetividade muito baixa. Então, se você for olhar as medidas de apoio às empresas, né, para evitar o desemprego e para evitar que elas quebrem, o governo repassou um volume muito importante de recursos para os bancos e abriu crédito no Banco Central para os bancos, para que eles pudessem promover esse investimento para as empresas, mas a tomada desses investimentos pelas empresas brasileiras até agora, do disponível, não chegou a 5%. Ou seja, as empresas não estão conseguindo tomar isso. Eu estou falando das grandes empresas, médias e grandes empresas, não estão conseguindo tomar esse recurso. No que se refere a micro e pequenas empresas, a tomada foi zero, até a aprovação, agora no final de maio, de uma nova proposta, um novo projeto de apoio às micro e pequenas empresas. E foi zero por quê? Foi zero, assim como foi baixa entre as grandes empresas, porque é normal que os bancos privados, num momento de crise como esse, segurem os seus recursos, né, evitem emprestar, prefiram a liquidez para evitar o risco que está associado, que é muito elevado nesse momento. Por isso, o papel que os bancos públicos teriam que estar cumprindo, ou medidas de garantias muito mais efetivas para que isso fosse efetivamente, funcionasse efetivamente.
né? O próprio PRONAMP, que é a medida que foi aprovada, agora a última, para o apoio a micro e pequenas empresas, ele foi aprovado pelo Congresso, pelo Senado, um mês antes, né, em 19 de maio, e só veio a ser sancionado com cortes em 19 do mês seguinte. Né? O governo federal levou um mês para sancionar a medida. O mesmo aconteceu com a ajuda dos estados. O Congresso Nacional se reuniu num final de semana, foi até à noite, porque era uma questão de emergência, e, mais uma vez, levou-se mais de um mês para ser aprovado, e a liberação desses recursos tem sido bastante lenta. Né? A mesma coisa com relação aos salários, a manutenção dos salários, que as medidas foram extremamente tímidas, a ajuda às famílias, que o governo propôs inicialmente R$ 200 por família, enquanto o Congresso propunha um salário mínimo. Né? Os Estados Unidos liberou $3.000 para todas as famílias, independentemente do nível de renda. Isso foi básico inicial, né? E a maior parte dos países do mundo fez liberações muito mais substanciais. O Congresso conseguiu aprovar R$ 600, e, nesse momento, a necessidade de se manter, de se continuar com a medida, ela está colocada, e o governo se recusa, né, numa grande discussão, agora talvez 2 meses de R$ 300, de fazer isso pela metade. O que significa, então, todo esse quadro, é que o custo que o Brasil vai pagar, está pagando, né, e a profundidade da crise no Brasil, ela deve ser muito mais severa do que precisaria ser, né, e as nossas dificuldades para sair serão muito maiores. Mas eu quero colocar aqui uma outra questão que preocupa bastante, que é como sair dessa crise, como é que vai ser o day after, né? Como é que nós podemos, o que se espera em termos de possibilidade de saída para o mundo e para o caso brasileiro em especial. Na verdade, há uma incerteza muito grande, mas já está, do ponto de vista mais geral, essa questão de se nós chegamos ou não ao fundo do poço, isso é sempre uma discussão muito complicada. O poço pode ser sempre muito mais profundo do que se imagina, mas já se percebe uma certa inflexão na economia mundial e uma certa inflexão na própria economia brasileira agora a partir de abril. O grande temor, e foi o que derrubou as bolsas nas últimas semanas, é de uma nova onda do vírus, depois dessa redução da contaminação em grande parte do mundo. Uma nova onda poderia, então, levar a um segundo round de crise que aprofundaria todo esse processo. Mas, de qualquer forma, se isso vai um pouco mais ou um pouco menos, o que está claro é que, para sair dessa crise, nós vamos necessitar de um conjunto de políticas muito ativas, assim como estão sendo feitas agora. Os Estados Unidos, por exemplo, a última medida que ele tomou do Fed, do Banco Central Americano, levou as taxas de juros praticamente a zero, mas o interessante é que ele não levou apenas as taxas quase a zero, ele já anunciou que para os próximos 3 anos a taxa permanecerá nesse patamar. O que significa que as medidas no sentido de intervenção e de recursos públicos para garantir essa retomada, né, as empresas muitas quebradas, muitos desempregados, essa retomada ela depende de planejamento e de investimento, assim como foram os planos de saída das outras crises, né? Assim como foi o famoso New Deal nos Estados Unidos e em todos os outros casos. Isso não se resolve imediatamente. Qual é a preocupação no Brasil? É que essa agenda, né, que é mais, digamos, ideológica do que propriamente pragmática, ela já vinha se manifestando como um problema antes, né? O Jefferson já se referiu aqui, o Brasil já vinha numa política
baixo ou quase nada de crescimento nos últimos anos, né? Com perdas extremamente importantes em 15, em 16, e um crescimento que ficou, em termos de PIB per capita, né? Ela foi, nos últimos 3 anos, de 0,5% no Brasil. E qual era a discussão em todo esse período na economia brasileira? A discussão é que o esforço, a lógica da política que vinha sendo implementada era de que a questão da prioridade era basicamente redução de gasto público, controle dos gastos, reformas estruturantes no sentido de conter o déficit público para que se pudesse sair da crise. Isso já vinha demonstrando a absoluta incapacidade de recuperar a economia, porque quando a gente pensa naquele círculo vicioso, né, que vai se criando na crise, e quando se pensa no endividamento do público, você tem que lembrar que o endividamento do público é pensado como um endividamento público como percentual do PIB, né, da riqueza do país. Ora, quanto mais você consegue recuperar a riqueza do país, quanto mais ela roda, mais ela gera renda, gera arrecadação de impostos e permite que você, ao longo do tempo, avance na redução do seu endividamento. Quando você se baseia fundamentalmente em restringir só a parte do gasto, sem ter uma política efetiva de investimento, de desenvolvimento e de produtividade na economia, você arrasta a crise com um custo social enorme. Qual é a grande preocupação no Brasil nesse momento? É que, infelizmente, está se anunciando, né, que as medidas pós-crise, e nem tão pós, as mais imediatas, elas já estariam voltando para essa lógica de corte de gastos e de preocupação principal com o déficit público nesse momento em plena crise. Quer dizer, agora mesmo o subsecretário do Tesouro, para justificar a posição de reduzir o auxílio de 600 para 300 reais, ele argumentou que a dívida pública brasileira, que já deve chegar ao final do ano em cerca de 90% do PIB, segundo os cálculos do Tesouro, ela não suporta mais aumentos e, portanto, não suporta mais apoio. Ele disse com todas as letras que o Estado brasileiro já fez o que era possível, não pode fazer nada mais. O presidente da República também disse isso recentemente. Já fizemos tudo o que era possível. O governo não tem um projeto de saída. Começou a se articular e tentar se apresentar um chamado Plano Brasil no rumo correto, no rumo do que os outros países do mundo estão fazendo, né, de articular os investimentos, sobretudo em infraestrutura, que nesse momento tem capacidade de recuperar a economia e criar renda e possibilitar a retomada dos vários segmentos. Um grupo chegou a propor o chamado Plano Brasil, com investimentos aí da ordem de torno de 50 bilhões de reais, baseados em infraestrutura, em gastos em infraestrutura, para retomar esse crescimento. Um plano ainda tímido, mal, não claramente formulado, mas que imediatamente foi feita a revelia do Ministério da Economia, e o Ministério da Economia já disse não é nada disso. O Estado não tem dinheiro para promover investimentos em infraestrutura, a saída é basicamente fazer o dever de casa em termos de gastos, porque o investimento privado vai voltar, e agora, por último, a proposta é de fazer um radical processo, ou radicalizar o processo de privatização como caminho para a retomada da economia no Brasil. São propostas completamente fora do mundo da realidade, do possível. Né? O mundo inteiro sabe que no momento em que a crise está terminando, falta capital no setor privado, né? Falta capacidade de investimento no setor privado para financiar diretamente essa retomada. Você tem que ter a retomada das obras que já estavam em curso no Brasil, a retomada de investimentos
públicos conjuntamente com a iniciativa privada, no sentido de viabilizar uma retomada com o mínimo de condições para que o país possa efetivamente avançar nesse momento. Então, eu acho que essa é uma preocupação muito séria, um debate que precisa ser feito. Ou nós temos, ou nós recuperamos uma capacidade de, um mínimo de coordenação na economia brasileira, uma capacidade de pensar políticas públicas que enfrentem diretamente a situação que nós estamos vivendo, ou, infelizmente, nós vamos pagar um preço muito maior do que deveríamos pagar e provavelmente vamos levar muito mais tempo para sairmos dessa situação. Seriam essas aí as minhas palavras iniciais. Muito obrigado. Obrigado, professor Sérgio Duarte. Eu vou ir agora para... Eu tenho muitas perguntas para serem feitas, mas eu vou fazer apenas uma, enquanto a plateia ela elabora as suas. Algumas áreas elas vão predominar pós-pandemia. Por exemplo, a tendência da educação online, virtual, o uso das tecnologias de ensino à distância, as compras online e os trabalhos home office. Essa tendência está acontecendo e deve se manter. Qual que é a visão que vocês têm justamente sobre os empregos que serão perdidos, onde os espaços serão ocupados por essas atividades? Quem gostaria de responder? Professor Jefferson? Tudo bem. 2 a 3 minutos para poder potencializar as perguntas aí, professor. Obrigado. Os estudos que foram feitos recentemente sobre a questão do mercado de trabalho já apontavam que várias profissões vão desaparecer e novas profissões vão ser criadas. Mas as pessoas que não investirem em educação, e mesmo os países que não investirem em ciência, tecnologia e inovação, vão ter muita dificuldade nessa competitividade que nós percebemos desse novo mundo, o mundo do teletrabalho. Então, se as previsões já eram ruins, eu acho que elas pioram muito mais ainda para aqueles países que não investirem em educação, ciência, tecnologia e inovação. Eu vejo isso com muita dificuldade. Então, eu acho que o Brasil tem que fazer um esforço enorme em termos de investimento nestes segmentos. Então, nós teremos muita dificuldade aqui para frente. O mundo é cada vez um mundo mais competitivo e a gente percebe os países que realmente conseguiram sair da primeira onda da pandemia são países que investiram muito nesse sentido. Pega o exemplo da Coreia, pega o exemplo da China e mesmo do Japão. Então, a gente percebe muito investimento na questão da educação, ciência, tecnologia e inovação. Então, eu vejo nesse sentido. Então, quem não se qualificar daqui para frente, quem não aprimorar, quem não procurar as formas de atualização profissional, vai ficar muito difícil. Eu acho que é importante buscar as novas linguagens. Nós temos linguagem na área da economia, nós temos o Python, nós temos a linguagem R. Eu acho que aprender a mexer com planilhas, com Excel, com editor de textos, boa comunicação. Então, o mundo do trabalho, eu acho que caminhará nesse sentido. Então, eu vejo nessa crise o momento de oportunidade de reciclar. Quem reciclar, quem se reinventar, de certa forma, vai se safar da crise. Agora, quem ficar parado vai perder o bonde da história. Ok. Obrigado. Professor Sérgio. Essa questão é extremamente pertinente, professor Pascoaleto, e eu acho que aí ela se refere a um desses elementos onde os momentos de crise eles são também um forte momento de oportunidades que se abrem. Ao mesmo tempo em que você vai ter e se abriu essa ampliação do teletrabalho e da necessidade, nós tivemos um enorme salto, né, nessa transição que já vinha ocorrendo em direção ao mundo mais digital,
e mostrando a importância dele em setores como a saúde, como a educação, mas, por outro lado, nós temos um enorme potencial de utilizar tanto o desenvolvimento na área de saúde, de educação, que se mostraram necessárias no Brasil nesse momento, para articular isso com o desenvolvimento de sistemas produtivos, né, locais e regionais que consigam gerar novos empregos associados a essa atividade. A saúde, ela gera uma enorme quantidade de demandas que hoje não estão sendo atendidas no Brasil. E isso nós estamos não só exportando empregos, como se mostrou claro agora na pandemia, coloca um problema, inclusive, de segurança sanitária para o Brasil. Já havia um projeto em Farmanguinhos, apresentado para o governo, de, por exemplo, aumentar o Brasil ter uma política de desenvolvimento de tecnologia na área de respiradores para aumentar a capacidade de produção local de respiradores. A resposta naquele momento foi: não, isso é uma bobagem, nós temos muito dólar, tem respirador barato no mercado internacional, nós podemos resolver isso por lá. Então, hoje, há um debate extremamente interessante sobre o potencial do chamado complexo industrial e de serviços da saúde, que pode ser um enorme espaço para inovação voltada mais para a realidade brasileira, com soluções de média, e não só de altíssima tecnologia, mas de média tecnologia e geradores, ao mesmo tempo que tira empregos em alguns espaços, é também fortemente geradora de empregos. Isso acontece também na área de educação. Enfim, eu acho que é hora de aproveitar essa oportunidade para repensar essa questão da importância da inovação, da ampliação da base produtiva, mais focada na nossa realidade local. A China tem dado um enorme exemplo de soluções tecnológicas mais apropriadas para a geração de emprego, por exemplo. Ao mesmo tempo que ela se coloca na ponta, ela tem tecnologias extremamente interessantes em todas as áreas sociais de geração de emprego, porque esse é um problema seríssimo num país como aquele. O Brasil também precisa andar um pouco por esse campo. Ok. A Júlia Pereira, ela gostaria de fazer uma pergunta: se vai se voltar apenas para empregos nesta área de tecnologia ou a reciclagem em preceitos de cada área individualmente, né? Eu entendo que cada área vai ter que se inovar, né? Adotando essas novas mudanças, o novo normal. Seria isso, né? O professor Icarim também pergunta aqui, né, parabeniza as apresentações, e por falar no futuro, como é que vocês veem a possibilidade de uma nova pandemia, né? Não se vê políticas para a gestão, né, que foi colocado aí para a questão das gestão de riscos zoonoses, né, como já bem colocado por vocês dois, os comitês de risco, né, para situações de emergência, como bem colocado. Hoje, por exemplo, eu já vou aproveitar e colocar também, provavelmente o Banco Central vai reduzir a taxa de juros em 0,75. Nós vamos chegar a níveis históricos de juros de 2,25 e pode mudar mais até o final do ano. Eu emendo essa pergunta e digo o seguinte: o dólar vai se manter a 5,50 até o final do ano? É difícil fazer previsão, mas qual a expectativa que vocês têm? Quer falar primeiro, Sérgio? Bom, vamos por partes aí, né? Essa primeira questão, então, com relação aos empregos, volto a dizer que nós precisamos trabalhar com encontrar as novas possibilidades, as oportunidades que tem nesse processo para promover fortemente inovação e cada vez vincular mais essa inovação à nossa realidade local, com possibilidade de geração de emprego e renda voltada para a realidade brasileira. Essa é uma possibilidade e é um elemento muito importante que foi levantado nessa crise. A gente percebe que a gente vinha sendo, né, a universidade brasileira, a pesquisa no Brasil, ela vinha sofrendo já uma redução de verbas enormes, uma desvalorização extremamente importante. E o que essa pandemia revelou? Né? A enorme importância de você ter uma universidade
forte, você tem uma base de pesquisa importante no Brasil, surgiram soluções criativas, as mais diferentes nas várias universidades brasileiras, como busca de solução para esses caminhos, e isso mostra a importância de nós investirmos mais e mais em universidade, em melhoria da tecnologia e para criar essas possibilidades no campo novas oportunidades no campo do emprego. A outra questão com relação à pandemia, isso já digamos, é uma crise anunciada, né? Essa pandemia agora, ela não foi nenhuma surpresa, né? A sua chegada, quer dizer, o próprio Bill Gates já tinha feito, né, a previsão clara dessa, inclusive chegou a ser acusado de ter promovido absurdamente, né, de ter promovido a crise para poder validar a sua proposição. Então, assim como essa ocorreu, e nós não sabemos como é que ela vai terminar, nós não sabemos se nós vamos ter uma vacina, porque é um vírus, ele é mutante, né? Ele pode ser como o vírus da gripe mais normal, aí que todo ano nós temos que ter uma vacina diferente para a sua modalidade nova. Então, nem se nós conseguirmos sair totalmente dessa pandemia, está resolvido. Agora que nós vamos ter outras, como nós já tivemos, isso é claro. E o que ficou exposto é o seguinte: é preciso que o mundo se organize. Já vem se discutindo nas crises anteriores, a crise de 2008 colocou isso muito claramente, que a capacidade de coordenação internacional que o mundo fez no pós-guerra, com Bretton Woods, né, criou todo um conjunto de regulação e de mecanismos de coordenação internacional que se perderam totalmente nessa chamada onda de globalização e tal dos anos 80, de liberalização dos anos 80, mas a capacidade de regulação e coordenação internacional, tanto no campo financeiro, né, para evitar que as consequências da crise sejam tão profundas, quanto no campo sanitário, né, vai ter que se reinventar a OMS, não é sair da OMS, mandar fechar a OMS, prender as pessoas da OMS. Nós vamos ter que reorganizar isso em nível internacional, né, muito bem articulado em cada país, pensar os investimentos que precisam ser feitos para que isso seja encarado, a gente não seja pego novamente de surpresa. Com relação à taxa de juros, você mesmo disse, é meio bola de cristal, mas certamente ela deve se manter, no mínimo, né, se manter nesses níveis, esses últimos níveis, para o histórico da taxa de juros no Brasil, historicamente um dos maiores do mundo, né, a taxa de juros real, ela deve se manter realmente num nível muito baixo e talvez ainda tenha espaço para cair. Como já foi anunciado, o mundo deve se manter com taxa zero pelos próximos 3 anos. O que levanta, acho que foi o Beluso que levantou isso de maneira muito interessante, dizendo, imaginem só, nos próximos 3 anos, a possibilidade de ganho de riqueza financeira de renda fixa praticamente desapareceu no mundo. Quer dizer, todo mundo que quiser ganhar dinheiro no mercado financeiro durante 3 anos, no mínimo, vai ter que fazer isso no mercado de renda variável, né, com ações, o que vai produzir mudanças muito importantes. Mas a taxa deve se manter baixa e a questão do dólar é absolutamente imprevisível, né, em função dessa situação de instabilidade, não só econômica, como política, que o Brasil vive, infelizmente, e que tem sido permanentemente alimentada, ao invés de nós marcharmos por uma situação mais tranquila, que permitiria uma acomodação, que é o que vem acontecendo no resto do mundo. Houve uma brutal desvalorização de todas as moedas, menores do que a do Brasil, e está havendo agora uma certa acomodação em relação ao dólar. A nossa dificuldade é esse vai e vem em função da situação da crise brasileira. Ok, obrigado, professor Sérgio. Professor Jefferson. Vamos começar pelo dólar. Acho que o dólar depende muito da economia americana. A economia americana está se enfraquecendo. Se você pegar o index dólar, que é o indicador do dólar americano com relação às 8 principais moedas do mundo, está caindo por causa do enfraquecimento dos Estados Unidos. Só não caiu mais por causa do enfraquecimento da Europa, né? A Europa está com uma dificuldade, a queda do PIB muito forte.
Então, depende desse enfraquecimento dos Estados Unidos ou não. Um outro movimento da questão do dólar é o movimento do comércio mundial. 80% do comércio mundial hoje ele é feito em dólar. Então, se esse comércio mundial ele vai diminuindo, então também vai enfraquecendo o poder do dólar com relação às outras moedas. Com relação ao Brasil, o dólar vai depender muito da nossa situação política. Todas as vezes que há uma instabilidade política, as pessoas vão para o dólar. Então, o dólar é um mecanismo, é um hedge, é uma garantia que vai ter de ter um certo ganho. Então, acaba investindo no dólar. Uma outra relação também, todas as vezes que a taxa de juros cai, se a taxa de juros vai caindo, aí são dois mecanismos. Ou você vai para o dólar, né, você vai investir em dólar, ou você vai investir no mercado financeiro. Aí no mercado financeiro, eu quero discordar um pouco da questão do Sérgio. Se nós pegarmos os indicadores do S&P 500 dos Estados Unidos e mesmo na Bolsa de Valores no Brasil, a gente percebe um crescimento. Então, a Bolsa ela teve 7 crescimentos consecutivos, ela caiu um pouquinho, mas já está subindo hoje de novo. A gente percebe, aí sim, aí o que você colocou a questão do Veloso. Há uma transição hoje, nós temos 2,5 milhões de pessoas aplicando a Bolsa de Valores hoje. As pessoas aplicavam em média 18 mil reais, já estão aplicando 9 mil, então é a metade, mas as pessoas estão indo para a questão da Bolsa. Então, esse não é só um fenômeno no Brasil, mas é um fenômeno também americano que está acontecendo. Então, as pessoas estão indo para a renda variável, a questão da Bolsa. E isso me preocupa muito, porque mesmo no mercado americano, houve uma queda de 5,8% do PIB no primeiro trimestre, e mesmo assim, a Bolsa de Valores, a S&P 500, a Nasdaq e a Dow Jones, todas essas bolsas, elas cresceram. Então, eles estão apostando nesse mercado de renda variável. E esse mercado de renda variável em razão, principalmente, da questão da redução da taxa de juros. Agora, a redução da taxa de juros me preocupa muito, porque o grau de endividamento dos estados vão aumentar, das nações. Há um endividamento brutal com os estímulos financeiros e fiscais, e eles vão ter que pagar a conta de alguma forma. Como é que eles vão pagar a conta, os países? Ou eles vão ter que aumentar a taxa de juros no curto e no médio prazo, porque eles vão ter que vender títulos. O FED já está sinalizando para isso. Eu acho muito difícil você ter uma taxa de juros zero. Quem vai comprar um título com taxa de juros zero? Compra só num determinado momento que você precisa de liquidez, mas depois você não compra. Então, a sensação que eu tenho é que, mesmo no Brasil também, a expectativa do Boletim Focus é de aumento dessa taxa de juros. Então, essa taxa de juros é transitória. Porque taxa de juros baixa, imagina, zero, acho que não vão ter muita dificuldade dos títulos públicos. Nós temos mais de 4 trilhões de dívida hoje no Brasil, e essa dívida aumenta, né, com esses auxílios que estão sendo feitos. Há uma expectativa hoje, eu estou vendo aqui, acabei de abrir o balanço da Câmara, do orçamento da União, são 404 bilhões de investimento que autorizado, né, já pelo Congresso, pelo governo, para gastar esse ano, então vai ter dificuldade. E aí, por fim, eu queria retomar, eu acho que é importante, acabei de abrir aqui o balanço da Câmara dos Deputados, 2 fatos me chamaram a atenção. Do auxílio emergencial, que eu falei para vocês, de R$600 ao trabalhador informal, apenas 62% foi aplicado até agora, 62% pagos. Então, o governo não está pagando o auxílio emergencial e que está pagando para pessoas que não precisam, classe A e B. Isso me preocupa muito com uma situação de emergência que nós estamos vivendo. Apenas 62%. Do auxílio ao enfrentamento de emergência da saúde pública, e isso me preocupa muito, que é prevenção, preparação e assistência à população, que tem 44 bilhões de reais destinados no orçamento, o governo federal só pagou até agora 28,8%. Então, nós estamos num momento de crise profunda da saúde pública e o governo só disponibilizou 28% até agora. Então, ele não está gastando dinheiro no enfrentamento à emergência da saúde pública. E, por fim, é a questão dos repassos. Os estados e os municípios estão se endividando, estão gastando dinheiro com a saúde pública. Eu acho que estão fazendo um dever de casa, coisa que a União não está fazendo. E essa transferência aos estados e aos municípios,
O governo federal, com toda essa pressão que foi feita nesses últimos 15 dias, o governo só liberou 41%. Então, isso vai trazer muita dificuldade de gestão pública dos estados e municípios. Enfim, isso me preocupa muito, que nós estamos num momento de pandemia, nós não chegamos nem no auge da primeira onda, né? A segunda onda já chegou em 3 estados americanos, chegou muito forte, né? Chegou muito forte em 3 estados americanos, no Texas, na Califórnia, e Miami, chegou muito forte. Na China, essa segunda onda, ela pegou 46 pessoas, só em Beijing, eles fizeram um movimento forte. Eles fizeram um recolhimento de 10 milhões de pessoas em uma semana, porque o chinês é disciplinado, e me preocupa muito que o brasileiro não é disciplinado, e o presidente da República, infelizmente, ele só está falando que isso é bobagem, negócio de isolamento. Então, nós estamos caminhando para uma situação de saúde pública muito preocupante, que isso traz reflexo na economia, porque tem um lado da economia que a gente chama de demanda agregada, então as pessoas ficam com medo de comprar, em razão dessa piora da saúde pública. Então, se as pessoas deixam de comprar, significa que essa demanda vai cair e a perspectiva do PIB é de piorar um pouco. Então, isso me preocupa muito. Então, esse é o quadro que eu vejo, né? Essa preocupação. Como é que nós vamos sair dessa? O governo promete liberar dinheiro, mas não libera. Dos 404 bilhões que já foram aprovados pelo Congresso, o governo gastou praticamente 43%. E desses 43% me preocupa muito, não está pagando auxílio emergencial, não está pagando os estados e não está pagando o enfrentamento à saúde pública no momento em que a situação da saúde pública está piorando no Brasil. Obrigado, professor Jefferson. Tem uma pergunta da Larissa e eu já faço ela encaminhando para as considerações finais. A Larissa Castro pergunta: com as taxas de juros baixas, o setor imobiliário está animado. Vocês acreditam que para este setor será positivo no pós-pandemia? Já aproveito e peço para vocês fazerem as considerações finais. Sérgio? Sim, sem dúvida, a infraestrutura em geral e a construção civil em particular, ela deve ser beneficiada por essa queda da taxa de juros, e penso que vai ser um dos principais motores que devem ser, inclusive, muito estimulados no sentido da recuperação econômica, né? Especialmente os programas de tipo o Minha Casa Minha Vida, aqueles voltados para os níveis de renda mais baixos, que são mais fortemente geradores de emprego, que podem, de fato, ser um elemento importante aí no campo da recuperação econômica. Do ponto de vista das minhas colocações finais, eu acho que o ponto fundamental é exatamente esse que as próprias colocações do Jefferson nesse último momento, elas vêm a corroborar, né? O que acontece é que nós estamos exatamente no momento que nós dependemos de uma grande capacidade de coordenação, né, de atuar fora das preocupações menores do ponto de vista ideológico e político, para atuar no sentido de minimizar esses efeitos e possibilitar que a economia brasileira possa sofrer menos e se recuperar mais rapidamente desse processo. Nós estamos vivendo uma situação que é quase kafkaniana, né? Uma situação em que essa posição não só negacionista com relação ao que está acontecendo, mas de uma total desarticulação da própria máquina pública, uma incapacidade absoluta da máquina pública de atender, de dar resposta aos problemas mínimos. Quer dizer, está aí claro os dados que se coloca pela Câmara hoje, de que mesmo aquilo que o Congresso aprovou a duras penas, a máquina pública sequer consegue colocar para rodar, né? E que vai ser preciso nós sermos corajosos, né? Um grande debate na economia com relação ao papel do Estado é essa questão de
por exemplo, se o Estado deve emitir numa situação como essa, né? Ele deve avançar na criação de riqueza nova. É isso que estão fazendo os países centrais, né? A gente pensa, às vezes, que emitir dinheiro é ir lá para o Banco Central e rodar maquininha de nota. Não é isso. A forma como o Estado cria liquidez nova e joga na economia, principalmente via emissão de títulos públicos ou compra de títulos privados do setor privado na economia. E o país tem que ter coragem de fazer uma ação coordenada e ofensiva do que precisa ser feito. Né? Não dá, no meio da guerra, você dizer, como está sendo dito nesse momento, nós não temos mais, não temos mais dinheiro, nós temos que nos preocupar com a nossa dívida pública, que já está chegando a 90% do PIB. Essa é uma questão que será administrada e que o mundo vai administrar, como vem administrando desde 2008, com a retomada do crescimento. A retomada do crescimento vai encontrar os caminhos de redução dos volumes desse endividamento, que hoje já são mais de 100% do PIB na maior parte dos países desenvolvidos, a começar pelos Estados Unidos. O Japão tem uma relação dívida-PIB de 168% do seu PIB e vem trabalhando com taxas de juro negativa há alguns anos. Diminuiu ainda mais agora com relação à crise. Então, nós precisamos ter coragem, né, de articular e de tomar as medidas necessárias para que o país possa, de fato, enfrentar, ao mesmo tempo, essa crise humanitária, né, que é gravíssima, e essa crise econômica com o menor custo social possível. Porque, infelizmente, o que está se apresentando é que o Brasil deve ser um dos países que vai pagar uma das maiores contas nesse processo. Com relação ao mercado imobiliário, eu percebo, geralmente, quando uma crise, no momento a curto prazo, você pensa mais em liquidez. Então, o mercado imobiliário, no curtíssimo prazo, eu diria que não tem uma reação. Você pensa na liquidez. Então, o que está acontecendo? Você tem um fluxo de caixa hoje muito baixo das empresas, tem uma preocupação da questão do aumento do desemprego, então as pessoas estão preocupadas em manter esse fluxo de caixa em casa, vamos dizer assim, as famílias. Então é muito difícil você partir para determinado tipo de investimentos. Eu acho complicado isso nesse momento. Médio e longo prazo, tudo bem, você pode até voltar a investir, mas nesse momento eu não vejo razão para investimento nesse sentido. No mercado goiano, que eu tenho conversado muito com algumas pessoas, com relação a essa pandemia, a gente percebe as pessoas querendo sair dos apartamentos e comprar lotes. Então, eu conheço um movimento, principalmente a questão dos condomínios fechados. Então, a tendência. Então, as pessoas que têm um certo poder aquisitivo, classe A e B, elas estão procurando os condomínios. Então, houve uma procura nesse último mês com relação aos condomínios, porque quem tem dinheiro não vai ficar preso dentro de um apartamento. Fazer o que dentro do apartamento? Pelo menos dentro de um condomínio você pode andar, você pode caminhar, né? Você tem seu quintal, etc, etc. Então, eu vejo o movimento do mercado imobiliário nesse sentido. Com relação às considerações finais, eu acho que é importante a questão da economia da saúde, isso me preocupa muito, né? O fortalecimento do SUS, o fortalecimento da questão da saúde pública. O Brasil mostrou para o mundo que tem uma saúde interessante, que precisa ser fortalecida, que ela vem sendo desmontada já praticamente há 6 anos, né, os investimentos muito baixos, e mesmo que aprovado pelo governo, o governo não está colocando dinheiro na saúde. Isso me preocupa muito, porque nós vivemos num país com muitas desigualdades e diferenças de renda e de riqueza. Então, o investimento na saúde pública é fundamental. Um outro investimento que eu acho importante fazer no Brasil é investimento na questão da educação. Essa crise tem mostrado uma preocupação muito forte da questão das escolas públicas. Eu tenho conversado com várias pessoas, professores de escolas públicas, a dificuldade que eles têm do trabalho remoto, porque realmente as pessoas não têm computador em casa, não têm internet, então essa dificuldade.
Eu acho que o governo precisa investir maciço. Só para você ter uma ideia, o governo de Toronto, ele comprou 220 mil computadores em Toronto, não, desculpe, Toronto, não, em Ontário, na região de Ontário, e doou para as pessoas que não tinham computador das escolas públicas. 220 mil computadores foram comprados pelo governo de Ontário para distribuir. Aqui no Brasil, qual é a dificuldade? O MEC já sinalizou, está sinalizando essa semana, que o trabalho remoto deve continuar até o final do ano. Algumas escolas já estão sinalizando nesse sentido, que não vão voltar, vão continuar com o trabalho remoto. Agora, imagina para o pobre, que não tem internet, que não tem computador, como é que vai ficar a situação? Então, eu acho que esse é o investimento que nós precisamos. O pobre sem educação, a desigualdade só piora no Brasil, isso me preocupa muito. Então, isso dá uma insegurança. E, por fim, a questão de investimento em infraestrutura. Nós precisamos fazer investimento em infraestrutura. Nós temos várias oportunidades, nós temos oportunidades em duplicação de rodovias, nós temos que colocar a ferrovia Norte-Sul para funcionar, nós precisamos colocar a ferrovia da integração Centro-Oeste, essas ferrovias. Então, essa preocupação na frente da infraestrutura, isso me preocupa muito. Nós temos que investir em infraestrutura. E investimento em infraestrutura é muito bacana, porque tem um efeito multiplicador muito forte. Ele gera emprego, gera renda muito rápido. Então, ele tem um efeito multiplicador muito importante. Então, eu acho que o governo deve jogar pesado nessa questão da infraestrutura com as parcerias público-privadas. Já que o governo tem dinheiro, eu acho que tem que melhorar a modelagem das parcerias público-privadas, colocar isso para funcionar. Então, acho que são esses três segmentos. Investimento na economia da saúde pública, educação e infraestrutura. Além do que eu nunca posso deixar de dizer, que é o investimento em ciência e tecnologia. Se nós não investirmos em ciência e tecnologia, nós vamos perder o bonde da história. O mundo caminha nessa direção. A competitividade hoje se dá pelo nível de informação e de conhecimento que um país tem. Infelizmente, nós estamos perdendo. Eu acho que é fundamental investir nesse momento. Enfim, investir na educação e se cuidem, tá? Fiquem em casa, isolamento total. Quem puder ficar em casa, que fique. Isso é o que eu recomendo. Muito obrigado pela participação nesse debate. Professor Jefferson, muito obrigado. Professor Sérgio, nós chegamos ao final da temática Economia pós-pandemia, uma programação do Ciência em Casa, da PUC Goiás, organizado pelo Mestrado em Desenvolvimento e Planejamento Territorial, da Escola de Gestão e Negócios. Fica um convite para você nos conhecer. Nós colocamos o nosso telefone à disposição, 3946-1191. Obrigado a todos, aos que participaram, aos professores, aos alunos, às pessoas da comunidade, e nos encontramos em breve. Boa noite. Boa noite, muito obrigado a todos.